Olá, hoje o Money Report recebe o Thiago Lima, ele é CEO fundador da Link API, que é uma plataforma que acelera a transformação digital nas empresas. Mas hoje a Link API é só uma das empresas que ele fundou. Com 28 anos ele já fundou 4 empresas, ele começou a trabalhar com 14 anos. E é por isso que ele vai conversar sobre isso que ele vai conversar com a gente aqui no Money Report. Thiago, bem-vindo, obrigado pela visita. Obrigado pelo convite. Como é que foi isso, cara? Tão novo, você já ter aberto 4 empresas, você ser CEO, parece que você começou a trabalhar com 14 anos e aos 17 você abriu a sua primeira empresa. Bem legal. Eu acho que foi uma junção de 2 fatores, aí, curiosidade e necessidade. Na época eu já queria começar a trabalhar por questões financeiras e coisas do tipo, e ao mesmo tempo eu tinha amigos mais velhos que influenciaram a entrada minha nesse mercado, porque eles falavam que isso era o futuro. Eu não tinha dimensão de que seria a minha carreira, então foi um pouquinho também de acidente, mas eu acabei me preparando muito para isso. E a partir do momento que eu fui me aprofundando nas questões técnicas, eu fui gostando cada vez mais até chegar a montar minha primeira empresa com 17. Então, o fato de eu ter começado muito cedo me preparou para esse mercado, e com 17 eu já me considerava muito mais adulto do que outras pessoas da minha idade, e toda essa correlação acabou gerando a minha primeira empresa. Tiago, o que te motivou aos 12 anos você começar a trabalhar? Acho que principalmente foi necessidade. Eu estudava em escola particular porque minha mãe era professora, então eu tinha uma bolsa integral e ao mesmo tempo eu via um outro mundo que eu não podia participar dele. Então eu via alguns amigos desde tênis melhores do que os meus, com equipamentos de tecnologia como um Game Boy, coisas do tipo na época. E isso acabou me provocando de querer uma independência financeira. Até porque eu também era de um bairro não muito favorecido, da zona sul de São Paulo, que ficava ali entre Jardim Satélite e Grajaú. E essas condições que eu tinha naquela época me provocaram a ser o grande combustível para começar a trabalhar e ter uma independência financeira. Qual foi a empresa que você abriu aos 17 anos? Chamada MD Tech, era uma empresa que fazia tanto consultoria para RPs e também criava pequenos plugins dentro desses RPs. Então, um exemplo, imagina que uma empresa queria otimizar o processo de tracking de pedido. A gente fazia um pequeno plugin, que era uma customização à parte, e aí a empresa conseguia otimizar o processo dela. E depois disso você foi para o Vale do Silício, você estudou, aprendeu, como é que foi a experiência lá? Depois disso eu acabei vendendo essa empresa e fui para outro mercado depois, que foi mais um mercado de e-commerce. E em 2015 tive um grande divisor de águas, que foi essa viagem para o Vale do Silício, no qual eu aprendi os novos métodos de gestão, os novos modelos de investimento de startups e todos esses novos conhecimentos eu acabei trazendo para o Brasil para fundar outras startups posteriormente. Quais foram essas empresas que você abriu? Foram 4 startups específicas em mercados diferentes. A primeira delas foi uma chamada Hashtrack, que era uma startup que fazia tracking time aí de empresas de serviço. O que isso quer dizer? Imagina que você precisava faturar horas de serviço, seja um escritório de advocacia, contabilidade ou uma consultoria de TI. Você usava aquela ferramenta para coletar as horas que você estava utilizando e faturar ela com os seus clientes. Essa era uma das startups. A segunda delas era uma ferramenta de gestão chamada GetOKR, no qual era uma plataforma que você conseguiria usar esse método aí de objetivo e resultados chaves muito utilizado pelo Google lá fora. Tá? Então, essa era mais focada para gestão e otimização de metas dentro das empresas. A terceira delas foi uma chamada Welcome App, que era um aplicativo para onboard de novos funcionários, e ela facilitava totalmente a contratação de novas pessoas dentro de uma empresa. Então imagina que a pessoa, até ela começar a produzir, ela tem uma curva. Esse aplicativo ele era como se fosse no formato de um jogo, e ele ajudava que a empresa essa pessoa conhecesse mais da empresa de forma mais rápida. E por último aí foi o Link API, que é uma plataforma, como você disse, que acelera a transformação digital das empresas através de APIs e integrações de software. E essas empresas 4 que você abriu, elas continuam, você vendeu, ou você só fica com a Link API, certo? Eu fiquei com a Link API, com o Hashtrack, no qual eu sou um dos fundadores, investidores. As outras, uma delas se tornou open source, que é a GetOKR, e a Welcome App eu acabei vendendo minha participação para um grupo. E de onde surgiram tantas ideias para abrir negócios? Olha, tudo isso foi muito mapeado com dor de mercado. Eu acabei criando um método depois que eu vi como funcionava no Vale do Silício. E o primeiro deles era tamanho de mercado. Então, uma das coisas que eu analisava desde o início quanto que movimenta esse mercado, como é que eu consigo entender quais as startups que estão indo bem nesse mercado, por que elas conseguiram ir bem. Então eu fazia uma análise mesmo de comportamento daquele mercado e obviamente correlacionava com todo o conhecimento que eu já tinha daquele mercado, porque não faria sentido eu entrar num mercado que eu não tinha nenhum conhecimento,
eu ia ter uma curva muito longa. E quando você fala do mundo de startups, as coisas têm que ser uma velocidade incrível. Então, toda essa tese eu acabei utilizando na criação dessas ideias. Assim, não teve nada acidental. E como é que foi? Porque você é tão jovem, como é que você conseguiu ter um conhecimento tão grande desses mercados? Olha, eu sempre fui muito curioso, né? Desde o início da minha carreira eu sempre gostei de estar atento às novidades, mas um ponto também muito forte que me ajudou muito foi ter referências em cada mercado que eu acabei atuando. Então eu conseguia me relacionar, gerar valor para aquele networking, participando de eventos, participando de comunidades. Então, comunidade sempre foi um dos meus fortes quando se fala de comunidade técnica. Eu sempre ajudei comunidades open source, sempre contribuí com códigos e isso acabou criando uma reputação muito positiva para mim. Acho que teve uma questão de intensidade, né? Obviamente a curiosidade ela ficou cada vez mais funcional conforme eu fui mais intenso e os problemas que apareciam durante tudo isso. Então, estar trabalhando na área de forma intensa ajudou bastante. E quais foram as dificuldades de todo esse processo? Olha, a primeira dificuldade é você conseguir de fato construir times, né? Acho que independente de você estar iniciando uma startup ou sendo um gestor, você tem que passar por esse processo de trazer pessoas de confiança, que sejam competentes, que entregam. Então, toda a minha jornada eu podia resumir como a maior dificuldade foi essa. Depois tem outras aí que são técnicas e particulares de cada tipo de negócio, como por exemplo receber investimento, como por exemplo provar o economics daquele business. Então são várias que eu posso elencar, mas no geral acho que pessoas sempre é a maior dificuldade. O fato de você ser jovem foi um empecilho? Era difícil você conseguir provar que o seu negócio era bom a despeito da sua idade? Sim, principalmente no início, acho que dos 17 aos 25 anos eu passei muito dessa aprovação. E aí eu tinha que mostrar através dos resultados que eu tinha a competência para gerir aquelas pessoas que tinham uma idade mais avançada do que a minha. Hoje eu não tenho tanta dificuldade, eu acho que a própria transformação digital, ela trouxe alguns cases bem relevantes de pessoas jovens que conseguiram ser bem-sucedidas e isso apoia aí toda a liderança atual. Mas antigamente sim. E financiamento? Foi difícil conseguir alguém que investisse nos seus negócios? Em alguns negócios sim, em outros não, tá? Em negócios de que o mercado apoiava muito no sentido de crescimento econômico e coisas desse tipo, eu não tive grandes dificuldades. As maiores dificuldades que eu tive foi uma questão minha de maturidade como empreendedor, de conseguir criar um plano, um business model que realmente era viável no decorrer do tempo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender melhor como é que funcionava essa regra do jogo, de como é que o investidor pensava, de qual que é a expectativa do investidor a fazer um investimento dentro de uma startup, isso tudo mudou. Mas sim, acho que no começo, quando você não tem maturidade, você fica um pouco iludido sobre esse assunto. Você vê muito dinheiro em jogo, muita transação de investimento, e aí você não consegue entender o porquê, né? E a partir do momento que você entende o porquê, fica tudo mais fácil. Quando você analisa o país, as pessoas analisam o país, você, por um lado, há quem diga que o Brasil é o paraíso dos empreendedores, e por outro, há quem aponte os problemas fiscais, regulatórios, insegurança jurídica, todo esse ambiente de negócio difícil para fazer negócios. Qual que é a sua opinião sobre isso? É muito relacionado a trade-off, né? Tudo a gente analisa em relação a trade-off. Eu vejo mais num olhar otimista, de que a competitividade aqui ela é muito favorável. Por mais que você não tenha uma infraestrutura muito boa de governo, de trabalho, de coisas desse tipo, você aqui, sabendo mais do que a média, você já se destaca muito forte. E quando você compara isso com mercados americanos, mercados mais competitivos, onde existe uma educação muito mais forte, obviamente os níveis mudam. Então, olhando num prisma otimista, eu vejo com bons olhos empreender aqui no Brasil. Tanto que a maioria das minhas startups, elas nasceram já num prisma global, mas a gente preferiu dominar primeiro o Brasil, onde já tem uma sustentabilidade econômica muito mais simples de evoluir. A Link API está expandido para outros países fora do Brasil. Sim, hoje a gente está operando em 9 países e a gente está com um plano bem agressivo para os próximos anos para a gente chegar a algo em torno de 26 países que a gente tem mapeado. Você hoje, você é um empreendedor, você é um CEO de empresa, mas você quase foi lutador de MMA, né? Como é que foi essa trajetória e como é que ela foi desviada e você caiu nesse mundo digital? Ótima pergunta. Para mim, assim, não mudou muita coisa de estilo de vida, eu continuo competitivo como eu era, mas foi uma questão de uma crise existencial que eu tive como empreendedor que me fez desviar o caminho para ser atleta, e atleta sempre foi um dos meus desejos, assim, pela competitividade em si, pela disciplina que aquilo exige. Eu acho que tem vários aprendizados que a gente consegue utilizar nesses dois mundos, de certa forma. Então eu acabei mudando, de certa forma, rebelde,
sem muito racional em cima disso, mas hoje eu consigo aproveitar muito bem o estilo de vida que eu tinha de atleta para o mundo do empreendedorismo. Não mudou tanto quanto as pessoas acham que muda. É o que, por exemplo, é a disciplina, é força de vontade, é o quê? O principal ponto é competência técnica. Você começa a entender que o esforço não é tão inteligente quanto uma técnica que você aprende. Então, isso você vê em qualquer arte marcial. Não adianta você se dedicar e fazer esforços que não são inteligentes. Em contrapartida, você tem técnicas que te ajudam a ser muito mais eficiente em relação a determinadas tarefas. Acho que esse é um dos principais pontos. O segundo ponto é a disciplina. Quando você fala de empreender, você precisa ter consistência. Então, os resultados eles vêm e vão o tempo todo, mas quando você tem consistência, você consegue sempre trabalhar num nível de resultado muito alto. Então, esse é um ponto também muito importante. O terceiro ponto é em relação às relações mesmo, né, com as pessoas. Você consegue entender com quem você tem que aprender o quê. E é tudo a visão da competência técnica que eu disse anteriormente. Então, acho que esses 3 pontos eu levo aí pro resto da minha vida. E competitividade não tem como. Empreendedorismo é o esporte, acho que mais competitivo do mundo. E uma outra área que também que você gosta muito é filosofia. E você aplica conceitos de filosofia na gestão das suas empresas. Como é que funciona isso? A gente usa a filosofia lá como uma ferramenta, né? E no sentido de levar várias teses, vários conteúdos e as pessoas acabam sendo provocadas com isso. É óbvio que a gente acaba correlacionando com o nosso código de cultura, com os princípios que a gente acredita, mas na prática a gente dá um overview de tudo que tem de bom em conhecimento histórico, dos principais filósofos, como a parte de epistemologia para a parte de inovação. Então a gente acaba correlacionando o conhecimento de filosofia com o mundo moderno aí do empreendedorismo, de gestão, e nessa provocação a gente tenta que as pessoas virem protagonistas e indivíduos autônomos. É o que a gente sempre fala em aulas de filosofia. Não é um conteúdo 100% mastigado, é um conteúdo provocativo de que aquela pessoa ela dá função àquilo de acordo com o projeto que ela acredita. Então a gente usa dessa forma. Você pode dar um exemplo prático, como é que funciona isso, por exemplo? Que escola filosófica que você usa e aplica para uma determinada situação na sua empresa? Claro, então um exemplo claro, né? Eu tenho áreas comerciais e áreas de sucesso com o cliente, no qual exige um conhecimento muito forte de relação com o cliente, né? Em ambas. Então, o que a gente faz nesses casos? Se a gente começa a notar algum gap nesse sentido, eu dou uma aula de dialética. Com uma escola de Hegel, uma escola kantiana, enfim. Eu uso vários filósofos e trago numa linha histórica quais foram as evoluções que a gente teve nesse aspecto de dialética e como funciona um sistema de dialética funcional para o mundo dos negócios. Então, a partir do momento que você entende o problema, a partir do momento que você entende quem é a pessoa do outro lado que você está se comunicando, como é que é o fluxo dessa informação a ponto de você conseguir ter a sua tese aceita naquela dialética. Então, a gente acaba usando conhecimentos bem profundos e, ao mesmo tempo, exemplificamos para o mundo do negócio. E que dica que você pode dar para quem está pensando em abrir o seu primeiro negócio hoje? Acho que a primeira dica é buscar o conhecimento através de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Acho que esse é o básico. Não adianta você tentar focar num destino, sendo que você não sabe o que você precisa fazer para chegar nele. Então, muita gente se perde nisso, inclusive. Fala, eu quero ser um empreendedor e fazer uma empresa de 1 bi. Tá, mas quantos empreendedores você conhece que chegaram nesse patamar? O que eles fizeram? Positivo e negativo? Quais são as lições aprendidas disso tudo? Então, acho que o primeiro ponto crucial é você conseguir contato. E hoje em dia, esse contato está muito acessível. Essas pessoas que conseguiram fazer grandes realizações, elas estão em palestras, elas estão em redes sociais e elas são abertas a contribuir. Não estamos mais num momento de a informação ela ficar presa, porque as redes sociais elas demonstram o contrário, elas se incentivam o contrário. Então, você conseguir essa informação antes de qualquer coisa, acho que é o mais importante. Tem algum livro bom que você indica? Tem um livro muito interessante sobre empreendedorismo, que é de um cara chamado Ben Horowitz, que é uma referência lá no Vale do Silício. Ele tem um livro chamado Lado Difícil das Situações Difíceis, no qual ele conta na prática tudo o que aconteceu, todas as lições que ele teve nesse mundo de empreendedorismo, nas empresas que ele fundou, quais foram as dificuldades, desde contratação de funcionários, ele traz alguns playbooks, exemplos. Então é um dos livros mais ricos quando a gente fala de empreendedorismo em si. Legal. Thiago, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pelo convite.